Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 20 de julho de 2025. O novo eixo de ataque russo é em Kupiansk. Kupiansk fica ao norte, na região de Kharkiv, da província de Kharkiv. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, inscreva-se porque aqui você verá a verdade. Quero também pedir a todos que deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários, eu conto com vocês. Muito obrigado. Bom, colunas russas atacaram uma nova frente, um novo eixo que eles estão tentando criar naquela região. Eles abriram esse eixo, ele pode ser perigoso para as tropas ucranianas, ele fica, esse novo eixo, a noroeste da cidade de Kupiansk. Mas o comando ucraniano, ele agiu com muita decisão, ele enviou unidades de tanques, já com as tripulações de tanques experientes em combate, justamente eles esmagaram os russos ali e empurraram eles de volta para a fronteira, ou seja, fizeram eles voltar para a Rússia, porque ali fica próximo à fronteira, justamente na região de Kharkiv, fronteira Rússia-Ucrânia com a região de Kharkiv. E eles abriram isso agora recentemente, né? E essa expulsão deles ali aconteceu agora na data de ontem, então foi uma coisa muito nova acontecida. E os russos tentaram consolidar posições, né? Eles tentaram avançar mais profundamente no território ucraniano, visando especificamente uma linha de vilas, né? E que culmina numa vila chamada Veliki Burluk, que é a maior vila da região. E tem uma certa importância estratégica, né? Talvez mais uma importância tática do que estratégia ali, e justamente por causa da infraestrutura dela, que ela tem um bom espaço, né, para acomodação de tropas, armazenamento, tem edificações, dá para armazenar munições, dá para estabelecer ali centros logísticos necessários para novos avanços ali na província de Kharkiv. Então eles tomaram uma decisão, os russos, nesse novo eixo. E ela foi motivada justamente pela essa intenção estratégica. Falhou em Sumy, eles então correram agora para Kharkiv, que é do lado, porque a ideia deles era abrir uma frente Kharkiv-Sumy, mas em Sumy eles foram empurrados. Mas agora, já no início, na abertura desse novo eixo que eles tentaram abrir ali em Kharkiv, eles tiveram que recuar também, porque os ucranianos não permitiram que eles chegassem. Os ucranianos estavam ali com tropas blindadas e correram atrás deles, né? Eles queriam cortar ali também uma linha crítica de comunicação, de logística ucraniana entre Kharkiv e duas cidades importantes que já foram muito alvos de combate. Uma é Kupiansk, é claro que eles foram naquela direção, e Volchansk. Eles queriam assumir a rodovia ali que faz justamente essa ligação entre Kupiansk e Volchansk. As forças russas ao redor de Volchansk, elas estão, vamos dizer assim, os russos estão tentando, depois que falharam na incursão no ano passado, na região ali, eles estão dando retrasado, né, em 2023, eles estão há mais de um ano falhando repetidamente e para ter avanços significativos, ou seja, não tem nenhum avanço, o avanço ali deles é zero. E introduzindo esse eixo norte, os comandantes russos eles esperavam renovar seu impulso estagnado que está parado ali em torno de Volchansk, criando uma pressão adicional de uma nova direção. No entanto, Kupiansk continua seu objetivo principal e eles já tentaram fazer muitas investidas contra Kupiansk também, porém sem sucesso. As tropas russas enfrentaram desafios substanciais perto de Dvorichna e incapazes de expandir suficientemente sua limitada cabeça de ponte na margem ocidental do rio Oskil. Um avanço bem sucedido do norte em direção a Veliki Burluk poderia apoiar os novos avanços ao longo do rio para as tropas russas e concretizar a ambição estagnada da Rússia de cercar Kupiansk. Essa também é uma ambição que eles têm há tempo. Eles já tentaram muitas vezes fazer essa incursão e cercar e tomar a cidade de Kupiansk, mas sempre foram dizimados, esmagados pelas tropas ucranianas. Eles estão tentando atacar ali com uma certa velocidade, né? Tanto que levaram um número considerável de blindados que foram destruídos na sua maioria. E já, na realidade,
é importante eles correrem mesmo, porque as campanhas que deverão, o verão já está correndo, logo vem o outono e não vão ter nenhum progresso significativo. As vantagens, né, das táticas russas nessa direção residem principalmente na proximidades da linha de suprimento. Ali, a linha de logística da Rússia não está esticada. Isso tem permitido esforços de reforço, de reabastecimento relativamente constantes. Além disso, essa região ela tem sido relativamente calma em geral, em comparação com os setores mais ferozes, como Pokrovsk, né, como Toretsk, como Konstantinovka. Então, ela ali é mais ou menos calmo, apesar que durante o ano passado teve muitos ataques relatados, inclusive aqui pelo canal, contra a cidade de Kupiansk, porém sem sucesso, e contra a cidade de Volchansk também. Eles sempre estão tentando alguma coisa, mas não é com muita, na mesma envergadura que acontece ali no leste da Ucrânia, onde é a região, é o grande alvo mesmo da Rússia, seria a cidade de Pokrovsk. Os russos têm procurado achar lacunas na linha defensiva da Ucrânia, estão tentando também ali naquela região, eles agora inauguraram essa nova tática, né? Não só em buchas de canhão, mas em pequenas unidades tentar ultrapassar, se infiltrar nas linhas ucranianas, e que não tem conseguido. E tem também tentado avançar com pequenas unidades blindadas e ataques de infantaria combinados para estabelecer um controle sobre as posições-chave. No entanto, as forças ucranianas já sabem que isso é uma situação grave, se for permitido, e têm segurado eles, não têm deixado que essa nova tática progrida, e têm destruído essas tentativas de avanço de pequenos grupos blindados. Eles tentam, vamos dizer assim, se aproximar de uma maneira mais dissimulada, mais camuflada, mais furtiva com os blindados, mas você sabe que blindado é difícil você fazer uma aproximação, porque primeiro já faz um barulhão e uma fumaceira. E os ucranianos estão em todo o teatro de operações usando drones de reconhecimento para ficar acompanhando e observar o movimento das tropas russas. Então, eles não têm conseguido, então foi mais um fracasso que aconteceu agora, bem recentemente, né? Então, apesar da presença inicial, aparentemente as tropas ucranianas não tinham grande contingente de tropas ali, ou não tem ainda, pelo menos, porque eles têm conseguido segurar, e não é uma região que estava muito em disputa agora, desde o ano passado para cá. Mas quando começou essa investida agora, o comando, o Estado-Maior, por determinação do general comandante do exército ucraniano, Alexander Sirski, ele já está realocando reforços blindados também para combater essa nova ameaça, né? Vamos ver como é que os russos vão continuar tentando, né? E se vão continuar insistindo naquela região ali, eu acredito que vão tentar insistir mais alguma coisa. Parece que se acontecer que nem Sumy, se for o mesmo exército, mesma tropa que tentou entrar, Sumy, as mesmas tropas, não estão muito motivados, não, e não vão conseguir fazer esses ataques com muita motivação, né? E então os ucranianos estão aproveitando essa vulnerabilidade dos grupos de assalto russos na questão da sua moral, né? E que está desmotivando muito os combatentes da Rússia. Eles estão usando ali também drones, né? Assim como a Ucrânia está usando drones na região, e também tropas de infantaria. A maioria ali é infantaria, eles estão usando alguma coisa de blindados, mas não numa quantidade muito grande de blindados. De modo geral, a importância estratégica da região é fundamental para as operações defensivas ucranianas, que esse novo eixo ofensivo para neutralizar decisivamente, o mais cedo possível, outras tentativas de avanço do exército criminoso russo. A liderança militar ucraniana compreende claramente a urgência e continua, segundo o comandante do exército, o general Sirski, está mobilizando forças para conter rapidamente os russos para que não hajam ganhos de conquista de vilas ou de territórios.
A resposta é determinada, visa fechar rapidamente as brechas defensivas existentes. O exército ucraniano está com a estratégia de negar à Rússia novas oportunidades de avançar, tanto para Kupiansk como para Volchansk, ou mesmo eventualmente ameaçar abordagens à própria cidade de Kharkiv. Muito obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo. Eu conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Você assistiu aqui a verdade. Eu conto você inscrito no canal. Inscreva-se. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a Ucrânia. Deus abençoe o Brasil. Paz e bem. Paz para toda a humanidade.